Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e Deus possa continuar abençoando a todos os irmãos que estão aí em casa, aos irmãos que se dispuseram a vir aqui à casa do Senhor. Nós, como os irmãos estão percebendo, nós estamos tendo aí todos os cuidados necessários, cada um tem o seu microfone, né? Só dividir o meu com a minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos tendo todos os cuidados, glória a Deus, para fazermos este culto. O Senhor já tem falado ao nosso coração através dos louvores, né? Através das orações. Nós temos sentido a presença de Deus na nossa vida, e é isso que nos alegra, meus amados irmãos. Somente a presença do nosso Senhor Jesus. É nele que temos a nossa total esperança. A nossa fé está nele, somente em Jesus Cristo. É só ele se levantar do barco, estender as suas mãos, e a tempestade passa, o mar se acalma, o vírus recua, as pessoas serão curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós temos esta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Queria que você aí, com muita calma, na sua casa, abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos, por alguns minutos que nos resta, meditar no texto. Glória a Deus. A palavra de Deus é quem nos sustenta, meus amados irmãos. Glória a Deus. Quando nós estamos aflitos, tristes, abatidos muitas vezes, cansados, preocupados, nós abrimos aqui a palavra de Deus, meditamos, oramos, e o Senhor vem nos socorrer. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Eu quero falar nesta noite sobre a presença de Jesus Cristo, sobre a presença dele, para que você possa guardar esta palavra no seu coração, não se esquecer que existe um Deus Criador que pode todas as coisas, e que a presença dele pode acalmar o teu coração. Talvez você esteja aflito aí na sua casa, ouvindo aí esta gravação, este culto, e talvez tenha se alegrado com os louvores, com a oração, com este culto que está sendo realizado. Eu vou falar para você que você também pode aí na sua casa sentir a presença deste Senhor Jesus. Porque 2 ou 3 reunidos no nome dele, com certeza ele estará presente. Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Ao final, a todos os irmãos que estão aqui pedindo oração, nosso pastor irá orar por todos vocês. Nós também estaremos no mesmo propósito, no mesmo espírito, orando para que Deus possa atender o nosso clamor e te abençoar em nome de Jesus. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando sobre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem.
E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto vai relatar dois discípulos, dois amigos de Jesus, que seguiam Jesus. Era um amigo de Jesus. Eu estava meditando como estava o espírito destes dois apóstolos, como estava a alma destes dois personagens aqui deste texto, porque um amigo havia morrido. Era o domingo. Por muitos anos eles haviam recebido ensinamentos de Jesus e eles tinham a total esperança de que aquele amigo seria aquele que remisse a Israel dos romanos, que aquele Jesus fosse o qual eles esperavam para tirar eles daquele sufoco. E eles sabiam que ele tinha morrido. Eles tinham ouvido falar por a boca de algumas mulheres que Jesus tinha ressuscitado, mas nem assim eles acreditaram e eles voltaram para a sua cidade. Glória a Deus, abandonando ali a cidade de Jerusalém. Eles estavam caminhando e eu fiquei me perguntando qual era o sentimento que passava ali naqueles dois. Mas o texto que nós lemos vai dizer que eles iam andando, mas eles não iam calados. Eles iam falando um com o outro, talvez se lamentando, talvez dizendo: mas eu achava que era ele, eu achava que ele ia nos remir, eu achava que Jesus ia resolver o nosso problema, eu pensava que era ele, mas ele morreu, ele está morto. Vamos agora ter que voltar para as nossas casas, para a nossa vida. Eu pensei que ele ia se intitular o rei agora, e nós iríamos ter um cargo agora no reinado de Jesus. Nós seríamos agora pessoas importantes no seu reino, mas não era ele. Ele está morto. Mas eles iam ali falando um com o outro. E de repente, Jesus aparece para conversar. E ele faz uma pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Esta é a pergunta de Jesus. Eles estavam abandonando tudo que Jesus ensinou. Eles estavam decepcionados. Mas o texto vai prosseguir e vai dizer alguns detalhes sobre a conversa de Jesus Cristo com aqueles dois discípulos. Jesus vai questionando aqueles dois discípulos e eles vão falando: nós achávamos que era ele era um profeta poderoso, ele era grande em sinais, ninguém ensinava como ele. Quando ele falava, as pessoas prestavam atenção. Eu nunca ouvi ninguém ensinar como ele. Ele operou muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Eu pensava que era ele. Aí Jesus vai falar com aqueles discípulos palavras das Escrituras Sagradas. A Bíblia vai dizer que ele abre
nos ensinamentos de Moisés, nos profetas, nos salmos, porque é na palavra onde se encontra refúgio. Jesus vai falar da palavra, é a palavra pregando a palavra para aqueles dois homens, e eles estão talvez como cegos, porque eles não reconhecem a Jesus de primeira. Talvez se fosse nós, um amigo nosso, morresse, certamente nós iríamos conhecer ele, mas eles estão ali como que os olhos vendados, porque eles não estavam entendendo o verdadeiro propósito do que Jesus havia passado. E Jesus explica para eles toda a Escritura. Toda a Escritura. E quando eles chegam em Emaús, há uma caminhada de 12 quilômetros mais ou menos. Eles iam andando pelo caminho, conversando sobre a Escritura Sagrada, sobre a palavra de Deus. Quando eles chegam na sua aldeia, Jesus faz como se fosse passar mais adiante, mas eles constrangem a Jesus porque eles acham gostoso as palavras de Jesus. Eles acham interessante o que Jesus estava falando. Eles dizem: fica conosco, fica na nossa casa, passa aqui esta noite, entra na minha casa, Jesus. Eu estava triste há tão pouco tempo atrás, mas tu começou a falar da palavra de Deus, e o meu coração começou a se animar, começou a se alegrar, porque era Jesus falando da palavra de Deus, a palavra que é viva e que é eficaz. Era período de Páscoa, exatamente o período em que nós estamos passando. Aqueles homens estavam tristes, mas naquele domingo de Páscoa, Jesus vai se encontrar com eles, entra dentro da casa daqueles homens, glória a Deus, e a Bíblia vai dizer que no momento em que Jesus vai ceiar com eles, que Jesus pega o pão, glória a Deus, e que Jesus parte aquele pão, eles reconhecem como que se umas escamas caíssem dos olhos deles, eles reconhecem então que era Jesus, talvez pelo furo nas mãos de Jesus Cristo. Quando Jesus pega aquele pão que parte, talvez eles olham e reconhecem o furo nas mãos de Jesus. E talvez eles tenham olhado um para o outro e dito: realmente era ele. Ele não tinha falado que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. E que dia é hoje? Glória a Deus, hoje é exatamente o dia em que ele ia ressuscitar. Perceba no versículo 31, a reação daqueles homens. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Glória a Deus, eles conheceram que era Jesus Cristo, que estava ali durante todo aquele caminho, falando com eles. Glória a Deus. Versículo de número 32. Então eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Era Jesus falando da palavra de Deus.
Talvez você esteja aí no repouso do seu lar, na sua casa, talvez triste, abatido, preocupado, aflito, se perguntando como tudo isso vai passar, porque tudo isso está acontecendo no mundo, se Deus tem o poder de transformar todas as coisas. Mas as Escrituras dizem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez sua vida estivesse sem entender realmente quem era Jesus Cristo, mas Ele está aí na sua casa, no seu lar, falando através do som deste microfone, desta câmera a qual você está olhando neste momento. Eu estou aqui com você. Do mesmo jeito que eu fui atrás, coloquei o pé no chão, na estrada, abri as Escrituras para falar com aqueles 2 discípulos. Tem um servo meu abrindo as Escrituras e falando do meu poder para você nesta noite. Te alegra na tua casa, porque através das Escrituras, através da presença de Deus na casa daqueles 2 homens, foi através das Escrituras que eles voltaram para Jerusalém. Confira no versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, a cidade da adoração, a cidade em que Jesus Cristo iria novamente se encontrar com eles. Glória a Deus, para alegrar, para animá-los novamente. Porque o reino de Jesus não era desta terra. O reino de Jesus não é desta terra. As aflições momentâneas da nossa vida são para nos fazer lembrar que o reino de Jesus não é desta terra. Então, se levante desta momentânea tristeza, desta momentânea aflição que talvez você esteja passando na sua casa, e volte para Jerusalém, para a cidade da adoração. Talvez tudo isso que está acontecendo no mundo, em nenhum momento você teve um tempo para ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo nesta noite, porque é somente a presença de Jesus que pode acalmar o nosso coração, como acalmou a vida destes 2 discípulos, destes 2 homens que haviam largado tudo, que haviam largado as suas vidas. Glória a Deus, os ensinamentos que Jesus havia passado para eles, que estavam voltando para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi atrás dele e através das Escrituras sagradas passou a ensinar todo o propósito de Deus, todo o propósito de Jesus nesta terra. Glória a Deus, para fazer lembrar aqueles 2 homens que o reino de Jesus não é desta terra. Então não fique aflito, não fique abatido, porque só a presença de Jesus pode alegrar o nosso coração, como o
rei Davi, ele bem falou, Senhor, reconhecendo o pecado dele, reconhecendo a pequenez dele, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença. Só a presença do Senhor Jesus, só a presença dele, glória a Deus, é o que importa para a nossa vida. Nós temos profetizado palavras de ânimo, palavras de esperança, de que este momento vai passar, de que esta pandemia vai passar, mas o que deve interessar para nós é a presença de Deus, é a presença de Jesus. Porque os pessimistas podem falar, e se não passar, não tem problema. O que haverá problema é se o Espírito de Deus sair da nossa vida, é se a presença de Deus sair do nosso lar, sair da nossa casa, sair da nossa família. Porque a saúde saiu da vida de Jó, os bens materiais saíram da vida de Jó, os filhos, Jó perdeu todos, glória a Deus, mas a presença estava com Jó, porque ele se levanta e diz, eu sei que ele vive, eu sei que ele vive, e é isso que deve interessar para você, amado ouvinte da palavra de Deus. Se vai passar, eu não sei, porque é Deus quem está no controle. A missão da igreja é orar para que passe, para que o mal não chegue na nossa casa, para que o mal não chegue na nossa família. Mas e se não passar, se ele não atender, eu sei que ele vai pegar aquela mesma estrada, como ele pegou com esses discípulos do caminho de Emaús. Ele vai entrar na minha casa, ele vai entrar na minha vida e vai dizer, eu estou com você, porque ele prometeu na sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até os últimos minutos da nossa vida nesta terra. Ele vai estar conosco, ele vai estar do nosso lado. Nós temos que ter esse sentimento, que o que interessa é a presença dele, é falar como Moisés falou, eu não arredo o meu pé daqui, Deus, se a tua presença não for comigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque é só a presença dele que vai bastar para a nossa vida. O apóstolo Paulo também orava a Deus por um espinho que tinha na sua carne, que o afligia, que o maltratava. Mas Deus responde a sua oração, porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, Paulo, é a minha graça, Paulo, que te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa é na fraqueza. Que nós possamos, neste momento a qual nós estamos vivendo, sentir a presença dele na nossa vida, sentir o seu amor na nossa vida, independente do que vai acontecer. Glória a Deus. Nós temos total
total consciência, total fé de que Deus está no controle de tudo. De que nada acontece nesse mundo se não for pela permissão de Deus. A nossa esperança não está no governador, não está no prefeito, não está no presidente, não está na Organização Mundial da Saúde. Todos estão com as mãos na cabeça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a nossa esperança está em Deus, está no Senhor Jesus, e a qualquer momento Ele vai se levantar, porque o sentimento que nós devemos ter é o mesmo sentimento de Jó. Eu sei que Ele vive, em breve Ele vai se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra, irmão, no seu coração. Tenha este sentimento no seu coração. As aflições momentâneas desta vida, irmãos, são apenas para nos lembrar que nós não somos deste mundo. Tem uma morada celestial para todos os que servem a Deus, para todos os que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Eu convidei muitos amigos para assistir esta live. Você que está na sua casa, meu amigo, você pode daí, glória a Deus, falar diretamente com Jesus Cristo, confessar os seus pecados. Ele com certeza estará aí na sua casa, glória a Deus, acalmando o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.